Muito bem, a nossa conversa agora é sobre os processos de transferência de calor. Nós vamos lembrar de algumas coisas importantes. Então aqui eu estou representando para você dois corpos, então eu vou chamar esse aqui de corpo A, a uma temperatura θA, e vou chamar esse aqui de corpo B, a uma temperatura θB. Bom, para que haja transferência de calor, a condição necessária é que uma das temperaturas, por exemplo θA, seja maior do que a outra θB. Ou seja, por comparação, o corpo A vai ser chamado de quente, porque ele possui a maior temperatura, ele apresenta a maior temperatura, e o corpo B vai ser chamado de frio, pois ele apresenta a menor temperatura. Havendo uma comunicação entre esses dois corpos, haverá uma transferência espontânea de energia térmica do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Essa energia térmica transferida devido ao fato das temperaturas dos corpos inicialmente serem diferentes é o que a gente chama de calor. Tá lembrado? Pois bem, vamos representar o calor assim, ó, Q maiúsculo. Bom, a nossa conversa agora é o seguinte: que tipo de comunicação existe entre esses dois corpos? Que tipo de material tem aqui no meio? É um sólido? É um líquido? É um gás? Ou pode ser o vácuo? Pode ser um sólido, pode ser um líquido ou gás, que a gente vai classificar como fluidos, e pode ser o vácuo também. E em cada uma dessas situações, o processo de transferência apresenta particularidades. Tudo bem? Mas é importante a gente lembrar uma condição fundamental. O calor ele sempre se transfere do mais quente para o mais frio. Ok, vamos falar sobre o nosso primeiro processo de transferência de calor. Vou pedir para você olhar essa imagem e analisar comigo. Nós temos aqui uma pessoa operando com algum equipamento que usa fogo e você pode perceber que ela está segurando uma haste e ela está usando luvas. Bom, por que ela está usando luvas se ela está segurando na haste e as mãos dela não estão em contato diretamente com o fogo? Porque embora a ponta dessa haste esteja no fogo e a outra extremidade não, o calor ele se propaga através dessa haste, através dessa barra. Esse é o tipo de propagação que acontece dentro dessa barra aqui, ao longo dessa barra, que é um sólido. Esse processo de transferência de calor, ele está associado, deixa eu pegar minha canetinha, ele está associado a sólidos e ele recebe um nome especial, ele se chama condução térmica, tá? Condução térmica. Esse processo de condução térmica está associado a sólidos por uma particularidade que os sólidos apresentam. Os sólidos eles têm átomos ou moléculas, ou vamos generalizar, partículas, que não têm mobilidade. Tá? O sólido ele mantém uma forma e esses átomos ou moléculas, eles têm, apesar de existir um movimento, por exemplo, um movimento vibratório, esses átomos ou moléculas não estão livres para circular. Vamos dar uma olhadinha na sequência, vem comigo. Lembra da nossa barra de ferro? Pois bem, se você pudesse ver microscopicamente um pedaço dessa barra de ferro, você veria átomos mais ou menos organizados dessa maneira como a gente tem aqui. Se você aquecer uma extremidade dessa barra, então vamos supor que a gente coloque uma chama nessa extremidade aqui da barra. Haverá uma transferência de calor da chama para a barra, ou seja, esses átomos aqui da lateral direita serão os primeiros a receber essa nova quantidade de energia, o calor que está chegando. Esses átomos já estão vibrando. Ao receber essa nova quantidade de energia, a vibração desses átomos vai aumentar. Com essa vibração aumentada, a interação desses átomos com os átomos vizinhos também aumenta e há uma transferência de energia para os átomos vizinhos, que por sua vez vão transferir para os átomos vizinhos e assim por diante. Então a gente pode dizer que vai haver uma transferência da chama para esses átomos aqui, desses átomos para esse, desse aqui para esse, desse para esse, desse para esse e assim por diante. Ou seja, o calor ele vai fluindo através da barra desde a extremidade que está em contato com a chama até a extremidade que está longe da chama, mas o calor vai chegar desse lado. É por isso que naquela figura anterior o operador tem que usar luva, porque apesar da outra extremidade estar em contato com a chama, a extremidade que ele segura também vai se aquecendo lentamente. Eu vou pedir para você dar uma olhadinha nessa animação que eu vou colocar na tela, para você entender de uma forma um pouquinho melhor, de uma forma mais dinâmica, como isso acontece. Então veja, se você olhar para essa animação, você vai perceber que os átomos que estão perto da chama, eles têm uma vibração mais intensa, e essa vibração vai fazendo com que a interação desses átomos com os átomos vizinhos vá se intensificando, e a energia vai sendo transferida de um átomo a outro, de um átomo a outro, até chegar a outra extremidade, ok? Uma coisa importante que a gente pode falar da transferência de calor em sólidos, deixa eu pegar minha caneta, sólidos, lembra qual é o nome dessa transferência de calor que acontece em sólidos? É a condução térmica. Tá? É que os diferentes materiais têm diferentes capacidades de condução de calor.
Então nessa foto aqui você tem uma foto de um objeto bem antigo, mas eu acredito que você tenha identificado. Isso aqui é um ferro de passar. É um ferro de passar bem antigo, onde a gente usava esse reservatório aqui de baixo para colocar carvão aquecido, e essa peça toda de ferro se aquecia e aí você conseguia passar as roupas. Observe que o cabo desse ferro é de madeira. Por quê? Madeira é considerado isolante térmico, ou seja, conduz calor muito mal comparado com o ferro que conduz muito bem. Ou seja, o ferro é um condutor de calor e a madeira é um isolante. Ou seja, a gente pode dizer que os dois materiais são capazes de conduzir calor, só que a madeira conduz de uma forma bem baixa, bem pouco intensa, e o ferro conduz de uma forma bastante intensa. Essas características dos materiais a gente chama de condutividade térmica. Tá? Condutividade térmica. É isso que explica, por exemplo, quando você levanta da sua cama e pisa no tapete, e aí você sente que o tapete está frio numa noite fria, mas quando você pisa no chão frio da cozinha, por exemplo, parece que o chão frio da cozinha está bem mais frio do que o tapete. Isso é verdade? Não. Tanto o tapete quanto o chão da cozinha estão à mesma temperatura que o ambiente, só que a condutividade térmica do chão da cozinha é maior e, portanto, você transfere mais calor para o chão da cozinha e você tem a sensação, portanto, que ele é mais frio do que o tapete, mas é apenas uma sensação térmica, ok? Condutividade térmica é o nome dessa propriedade. Vamos adiante? Olha só, vamos falar agora de um novo processo de transferência de calor que acontece em líquidos ou gases com mais eficiência. Tá? Esse processo que acontece em líquidos ou gases, que a gente chama genericamente de fluidos, chama-se convecção. Tá? Convecção. Pois bem, como esse processo acontece? Nessa fotografia você vê aqui uma vasilha com água em cima de uma chama. Tá? Observe que água fervendo, a gente tem uma certa turbulência, agitação aqui. De onde vem isso? A parte de água que está aqui embaixo se aquece mais intensamente do que a parte que está em cima, simplesmente porque ela está mais próxima da chama. Automaticamente a água de baixo fica mais quente, a água de cima fica menos quente por comparação. Com esse aquecimento diferente, a densidade da água de baixo se torna menor em comparação com a água de cima, que é mais fria, que fica mais densa. Por efeito de gravidade, a água mais densa desce e, ao descer, empurra a água quente para cima. E aí a gente começa a ter uma troca. A água fria vai descer, ocupar o lugar, e a água quente vai para cima. E com isso vai havendo uma circulação de matéria aqui que vai aquecendo a água como um todo. Esse é o chamado processo de transferência de calor por convecção. E essa circulação de matéria que a gente tem aqui chama-se corrente de convecção. Nessa animação que eu coloquei para você, dá para você perceber com mais clareza esse movimento acontecendo. Então observe a chama e observe a circulação de matéria formando as correntes de convecção. Esse é o mesmo fenômeno que acontece, por exemplo, quando você tem circulação de massas de ar na atmosfera. Né? O ar de baixo, o ar de cima, com diferentes temperaturas, por efeito de gravidade, a essa troca de massas de ar, a gente tem, por exemplo, a formação dos ventos. Ok?